Gente, a nossa matéria hoje é para falar de uma coisa que a gente realmente gosta. Pelo menos eu adoro estar nesse ambiente que vocês estão vendo aqui no fundo, que é o ambiente de obra. Como é que funciona uma obra? Alguém idealiza alguma coisa, alguém pensa, manda fazer um projeto. E aí, quando as fundações estão prontas, né, Alex? Está na hora de comprar os blocos. Aí é que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade. Ou não é bem assim? Exatamente, Sérgio. Eu acho que aí um cuidadinho que a gente tem que ter. O pensamento nos blocos tem que estar um pouquinho antes já, para modular o projeto da maneira correta. E aí a ideia hoje é a gente dar algumas dicas para o pessoal que vai comprar blocos, para que compre com qualidade, tenha suas obras da melhor maneira possível. Então, olha só, gente, na hora de escolher o material para a sua obra, seja bloco cerâmico, famoso tijolo, alvenaria estrutural, existe um cuidado com a qualidade desses produtos. Eu acho que com tudo, né, Alex? Com qualidade do produto, com qualidade da mão de obra, qualidade de projeto. Construção civil se faz com uma série de coisas, todas ligadas à qualidade. Mas nós, na matéria de hoje, vamos mostrar para vocês em casa que estão assistindo o programa Construção Dinâmica na TV, algumas regrinhas, um beabá, um passo a passo de como comprar e receber blocos de concreto de qualidade para sua obra também ter qualidade. Acompanhe. Você irá assistir agora Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle. De ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço. A estrutura para a sua construção. E Instituto da Construção de Curitiba. Cursos e qualificações para a construção civil. Como é que a gente pode explicar para o povo em casa, assim, de uma maneira simples, como é que ele pode perceber ou pode fazer, o que ele pode fazer na obra para saber se ele está comprando um produto de boa qualidade ou não? Dá pra gente separar isso em passos? Dá pra gente considerar 5 dicas principais para a gente poder identificar um bloco de qualidade. Essas dicas vão desde uma inspeção visual até uma análise de som, bater o martelinho ali mais oco, mais agudo, e a gente vai identificar qual que é o bloco com qualidade ou aquele que não tem qualidade. 5 dicas, como é que vocês sabem se o bloco de vocês tem qualidade ou não. Depois eu vou adicionar uma sexta. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Inspeção visual. O que a gente tem que levar em consideração na inspeção visual é olhar as arestas dos blocos, se elas estão todas uniformes, se as bordas dos blocos estão bem acabadas, bem agudas, né, 90 graus direitinho. Se um bloco é parecido com outro em tonalidade de cor, se a cor está homogênea, está parecida, se ele tem um aspecto já de porosidade ou não, se aparece algum tipo de bicheira no concreto, tudo isso tem que ser levado em consideração. Questão do esquadro, bater um esquadrinho ali, pega um esquadro de obra, mede as diagonais dos blocos para ver se está no esquadro. Então essa inspeção já começa na chegada do caminhão na obra. Antes do caminhão descarregar, eu já estou prestando atenção nos pallets em cima do caminhão, já estou olhando o pallet, vendo se o bloco em cima, os blocos estão nivelados, isso já me diz que os blocos têm uma altura uniforme, se o fechamento do pallet está organizado, então aquilo ali já vai me trazendo informações que aquele tipo de bloco provavelmente é um bloco melhor, pallet mais bem acabado do que um bloco com dimensões ruins, né? Só quero pedir para vocês tomarem cuidado no seguinte, às vezes o bloco chega na obra úmido, tá? Isso vai provocar uma diferença de coloração, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um bloco mais amarelado, de outro mais azulado, um mais acinzentado, um branco demais. Se começar a ter muita dessas variações, existe, não quer dizer que seja um problema, mas um sinal que pode haver algum problema. Então, prestem atenção nesses detalhes. Com relação à inspeção visual, é isso mesmo, é dar uma olhada e ver no geral como é que tá. O importante ainda, Sérgio, é ressaltar que não é o bloco mais cinza que é mais resistente. Não é porque é um cinza mais escuro que ele vai ser mais resistente do que um outro. E sim, eles tenham uma característica parecida de cor. Então a cor uniforme. Como você comentou, não quer dizer que esse bloco vai ter ou não problema, mas sim que ele pode ter algum problema se tiver diferente tonalidade dentro do mesmo grupo. Então, essa foi a primeira dica, inspeção visual. Todo mundo faz na hora de receber material. A senhora, quando vai no mercado, a senhora faz a mesma coisa. A senhora vê a embalagem se não está aberta. Na construção civil não é diferente, tá? Então, primeiro tópico, ok. Vamos falar agora do segundo, inspeção dimensional. Vamos verificar as medidas dos blocos, é isso? Exatamente. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Verificar as medidas. A questão é bem simples mesmo. Pega lá a tua trena, já que não vai ter paquímetro, nada na obra. Pega a tua trena, mede a largura, mede o comprimento, tira do pallet lá umas 10 peças, põe no chão,
mede todas as dimensões dele, altura, largura, comprimento, e vê se isso está de acordo com aquilo que você comprou. Então, bloco 14, 19 e 39, ele tem que ter 14, 19 de altura por 39 de comprimento. A norma aceita uma variação de 3 milímetros no comprimento e na altura e 2 milímetros na largura. Então você já vai considerando isso na hora de medir. Uma dica que é interessante nesse caso do dimensional, mede as diagonais do bloco, que aí você já vai ver se as diagonais baterem, é porque o bloco tem as suas dimensões adequadas, já estão certas, né? Existe caso de bloco ficar fora de esquadro? Existe. Tem vários blocos que a gente percebe que chegam na obra totalmente fora de esquadro. Você tem, provavelmente porque ele tem uma forma lá na hora da fabricação, tem uma forma que está irregular, esse bloco vai sair irregular e a hora que você vai colocar na tua parede você vai perceber que você não vai conseguir dar esquadro. Então é importante você sempre conferir o esquadro de algumas peças para ter essa certeza que a obra vai ficar realmente alinhada. Já pensou, gente, se ficar cobrando do seu pedreiro que a sua obra está ficando fora de prumo e o seu bloco, que de repente está fora de esquadro, tem que prestar atenção mesmo. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Um item importante é porosidade, que a gente consegue facilmente identificar aquele bloco que tem mais vazio no meio, mais ar dentro do concreto do que o bloco que tem menos ar. Ou seja, o bloco que tem menos ar com certeza vai ser o de maior resistência. É isso que a gente vai procurar identificar. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Teste de obra que a gente faz de som, que você vai lá a gente vai bater um martelinho no bloco e a gente pode perceber a diferença de som que vai existir entre um bloco bem compactado, ou seja, com uma resistência adequada, e um bloco, um concreto mais frágil, com mais ar, que a gente vai perceber um barulho mais oco, mais choco. Vocês vão perceber a hora que a gente fizer o ensaiozinho. Então quando a gente bate com o martelinho ali, tem que ouvir um som agudo, como se estivesse batendo no metal ou numa louça. Exatamente, um som mais estridente, mais como se estivesse batendo num metal. Vou mostrar para o pessoal agora o teste então. Ó, bacana esse do martelinho. Essa é uma dica legal pro pessoal em casa. Vai até entrar fácil de fazer, né, bem Sérgio? fácil de fazer, tá? Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Como a gente está falando aqui desde os outros itens, o concreto ele tem que estar bem adensado, bem compacto. Menor a quantidade de ar tiver dentro do concreto que faz parte do bloco, melhor é o bloco, mais resistente. Então nós vamos verificar através do peso. Eu vou verificar um bloco que eu sei que atende a norma, que eu posso ter lá guardado na minha obrinha lá, que eu sei que aquele bloco atende a norma, tem um peso X. Eu vou verificando nesses lotes que vão chegando, o peso desses novos blocos que estão chegando para mim se parecem com aquele peso lá. Então eu vou fazendo uma comparação de peso. Essa comparação traz uma informação de que aquele bloco provavelmente atinge a resistência porque ele tem a mesma quantidade de matéria no mesmo espaço. Isso acontece também na fábrica. Por exemplo, lá na fábrica do Gai. Quando ele está produzindo, quando ele está fabricando os blocos, um dos testes que ele faz na fábrica é exatamente esse para ver se a prensa está correta, se está prensando os blocos direito. A cada número de blocos que passa na esteira, ele tira um e pesa. Isso você pode fazer também em casa. Então, 5 passos bem simples, bem fáceis até, inclusive, do pessoal fazer em casa. Mas tem uma outra questão que já me perguntaram, é com relação ao bloco ser vazado. Por que o bloco não tem fundo? O bloco com fundo atende a norma ou não? Super Dicas Construção Dinâmica na TV. A norma brasileira não prevê blocos com fundo. Todo bloco estrutural ou de vedação, de acordo com a NBR 6136, ele é vazado. Então, o bloco com fundo não atende à norma. É importante frisar isso porque além do bloco com fundo te trazer um malefício na questão de estrutura, de assentamento, você vai gastar mais dinheiro, porque vai estar consumindo mais argamassa, vai estar consumindo mais mão de obra do teu pedreiro lá, então você vai tendo um custo de obra maior para fazer a mesma coisa. E com relação aos laudos, Vale da Fábrica, fala um pouquinho agora do teu métier, né, que é a parte da certificação da BCP. Então, a BCP certifica os fabricantes, então a gente tem o selo de qualidade da BCP, que é uma dica importante, além daquelas dicas de inspeção de obra que a gente comentou, atente sempre para o fato de verificar se existe lá o selo da BCP da fábrica que você está comprando. O selo nada mais é do que uma garantia de que aquela fábrica atende às normas brasileiras para bloco de concreto. Quando você vai comprar uma quantidade de bloco, se ela não tiver o selo, é importante que você exija lá
um laudo daquele lote de fabricação de um laboratório credenciado, acreditado pelo Inmetro ou credenciado na BCP para fazer ensaios, que esse laudo vai te dizer que aqueles blocos atendem a norma ou não atendem a norma, e é mais um resguardo para você que está comprando. Tem mais um detalhe que eu acho que dá para desconfiar também, né, na questão do preço. Com certeza. Esse eu acho que é o detalhe mais normal da gente verificar, né? Sempre que tiver um preço muito abaixo do preço de mercado, já desconfie. Faça a tua cotação, vá atrás dos teus preços, mas sempre que tiver algo muito, muito baixo, já é um indício de que aquilo lá não está dentro de norma, que você vai ter problema. Então já pule para o próximo e leve em consideração aqueles que você verifica que tem um preço adequado ao produto que você está comprando. Mesma coisa no automóvel. Se você for comprar um automóvel 0 km, se te cobrarem 10%, 15%, 20%, até é normal. É uma promoção que fizeram para tentar vender. Te cobrar metade ou menos que isso, fica de orelha em pé que alguma coisa está errada, tá? Alguma coisa aconteceu, você tem que partir para uma inspeção maior. E vamos ver aqui o caso desse nosso amigo aqui. Ele não tem o selo da BCP, a gente não sabe. Em todas as inspeções ele passou. Passou no dimensional, passou no visual, passou no teste de som. Agora, tem a classe de categoria de resistência dele que a gente não sabe. Então, qual que é o correto nesse caso, que a gente não tem certeza? Levamos o bloco para o laboratório e faça os testes de laboratório para a gente verificar se ele está atendendo ou não a nossa necessidade. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora, depois dos comerciais, para aparecer lá em Pinhais no laboratório do CDTEC para avaliar a resistência e avaliar mais a fundo a qualidade desse produto que é tão usado hoje nas nossas construções. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. A gente veio aqui para o CDTEC, eu estou com duas pessoas maravilhosas que vão nos auxiliar no nosso programa de hoje, que é ajudar vocês a comprar bloco de uma forma correta. Estava vendo lá na obra, o bloco às vezes você consegue identificar alguma coisa na aparência e outras vezes não. Como é que funciona aqui no laboratório, desde a recepção? Porque é o seguinte, gente, vocês talvez não saibam disso ainda, mas o CDTEC é credenciado pela BCP para fazer a parte de controle de qualidade e certificação das empresas. É isso mesmo? É isso mesmo. A BCP entra em contato com a gente, passa a fábrica que vai estar qualificando o produto dela, e esse produto, a partir do momento que a gente recebe essa informação da BCP, é feita a coleta quinzenalmente, depois passa mensalmente, leva um período aí de 1 ano até eles conseguirem o selo de qualidade ABCP. Aí é feita uma manutenção trimestral. Isso tudo para garantir que a pessoa que está comprando compra um bloco de qualidade. Dá para a gente identificar realmente no visual que o bloco tem qualidade ou na maioria das vezes tem que vir para o laboratório? Qual que é a recomendação? O bloco, basicamente, quando ele é visto a primeira vez, ele pode ter algumas sugestões de que ele já não é adequado e que ele já não atende. Principalmente quando o aspecto dele já não é bom, que ele apresenta trincas, apresenta fissuras ou algumas irregularidades, a gente até já descarta da primeira vez, para dar continuidade aos outros ensaios, que seriam absorção, análise dimensional e resistência à compressão. São os parâmetros mínimos para a caracterização do bloco para poder atender. Para as fábricas, daí para as obras, a gente tem que falar já dos prismas. Antes da gente entrar na parte de ensaios, que o público quer ver, né, como é que funciona, vamos falar um pouquinho do CDTEC. Quanto tempo existe o CDTEC? Já há mais de 10 anos, foi criado em 2003. A gente vem, ao longo dos 10 anos, se aprimorando. E dentro da alvenaria estrutural, que é o que a gente vai falar, fazem 5 anos que a gente mergulhou a fundo, foi até Santa Maria, estudou, foi em busca de profissionais renomados nacionalmente para buscar e fazer o melhor em Curitiba e para a região sul, porque a gente atende as melhores consultoras da região sul também. É top em termos de alvenaria estrutural? A gente procura fazer o melhor. Eu não posso falar top porque não existe uma classificação, mas assim, em termos de qualidade, a gente busca fazer sempre o melhor, sempre. A Tayane é muito modesta, tá? Mas eu conheço o laboratório já há bastante tempo e sim, tá? É um dos melhores laboratórios do sul do país como referência para a alvenaria estrutural. Mas não é só alvenaria estrutural, né, Lídia? Não, a gente faz o controle tecnológico do concreto também. Então, nesse controle tecnológico concreto, acaba entrando ensaios, de um modo geral, tá? Então, é ensaio de cimento, ensaio de água, ensaio de argamassa, qualifica produtos também aqui em nosso laboratório. É uma gama de ensaios, é muita coisa. É, no geral, de concreto também, controle tecnológico do concreto. Ela falou num ponto importante, porque quando a gente fala em alvenaria estrutural, gente, nós estamos falando em paredes, e as paredes são compostas de blocos e argamassa. Nas argamassas, vocês desenvolvem aqui também? Bem, a gente elabora traços de argamassa
específicos para cada obra, conforme a especificação e solicitação do projetista. Na realidade, vamos começar a falar um pouquinho do início. A gente trabalha em conjunto com a obra, então começa desde o projeto, sabe? A gente vai em busca do que o projeto especifica para fazer o melhor e o mais correto possível, argamassa, grout, prisma e o bloco. Então a gente fala do sistema construtivo, a gente não fala dos blocos individualmente. Lida não só com a obra, mas com o projeto, com a obra, com os fornecedores. É uma gama de serviços que a gente tem que atender da melhor forma possível, porque a obra precisa disso. Então, assim, se o nosso público está assistindo ali, alguém vai começar um edifíciozinho com um empreendimento, vai começar a fazer um edifício de 4 pavimentos. Então, ele vai comprar um bloco que já é certificado, por exemplo, na GAI. Aí ele tem os outros processos que ele precisa. Ele manda os materiais, vocês vão lá, é só fazer o contato e daí vocês fazem tudo. Pela obra, a gente primeiro vai em busca do projeto, vê a especificação que o projeto segue, a gente senta com a obra e conversa, vê o que a norma especifica, o que deve ser feito, o mínimo de segurança para poder atender, porque assim, as pessoas hoje compram o bloco, mas não compram o sistema. Assim, a gente fala das empresas pequenas, né, que às vezes a gente vê assim, na região metropolitana. O mais importante seria comprar o sistema, que não é só o bloco estrutural. Tem que comprar um projetista, tem que ir atrás do fornecedor adequado, que tem o selo, ou que não tem o selo, mas que está buscando o selo, né? Uma argamassa qualificada, um grout que, se não for usinado, tem que ser feito um traço. Então, são vários fatores que são importantíssimos para que a obra tenha segurança. A alvenaria estrutural não é só você mudar, tirar o tijolo, né, como é conhecido, o bloco cerâmico, tira o tijolo e bota o bloco de concreto e pronto, eu vou fazer a alvenaria estrutural. Não é isso. A alvenaria estrutural é sistema, tá? É sistema. Então, tem muita coisa envolvida. E eu tenho que lembrar vocês o seguinte, é um sistema onde você basicamente não tem a parte estrutural dos pilares ou das vigas, ou pelo menos não como a gente está acostumado a ver. Então, é um sistema que tem que se tomar cuidado. Não é simplesmente comprar bloco e ir fazendo o prédio sem o mínimo de cuidado. Isso depende do projeto e de uma série de fatores. Lídia, a Tayane está falando para a gente de alguns produtores aí que estão entrando no mercado. Eu tenho visto isso e eu acho que tem sido inclusive uma reclamação junto ao pessoal da BCP, está tentando controlar isso. Tem muita gente entrando no mercado sem a mínima noção do que está fazendo. Exatamente. Tanto é que a gente, esses dias, só para vocês terem uma noção da gravidade da situação, ligou um cliente aqui, ele falou assim, eu tô ligando não porque eu preciso, tô ligando que estão pedindo o tal do MPA. Então, assim, é uma pessoa que está produzindo blocos sem a mínima noção do que é estrutural ou não, mas está produzindo. Então, eu tenho cliente que liga aqui que não sabe, por exemplo, que o molde de uma máquina, de um bloco estrutural, tem que ter uma parede mínima de 25 milímetros, né? Então, assim, simplesmente está produzindo. Então, assim, produz o vedação, que é o não estrutural, que é uma parede de 18, de 15, e está aplicando na obra como se fosse um bloco estrutural. Não tem noção. E a modulação que não fecha também, né? A norma, então, a gente tem a norma 6136. Para tudo aqui a gente tem norma. A gente tem uma norma que especifica de como que é o certo, como que deve ser, e tem aquela norma que eu sigo os ensaios, que são as normas que a gente diz assim, ela que manda como fazer. Depois que eu fiz o ensaio, eu caracterizei o bloco, eu vou dizer aonde que ele se enquadra. Aqui tem bloco, por exemplo, em resistência à compressão que não dá 1 MPa. Isso quer dizer o quê? Ele não se enquadra nem para vedação, nem para não estrutural. Então, assim, você não consegue, muitas vezes o cliente chega aqui, você não consegue tirar o bloco de dentro do carro, que ele já começa a quebrar. Então, o primeiro ensaio que é feito é análise visual, através dele que eu já vou aprovar ou reprovar. E a gente já vai, se quer realmente fazer o ensaio, porque ele está reprovado. Aresta quebrada, os cantos quebrados, aquelas fissuras, já, digamos assim, o bloco já está reprovado e a pessoa, mesmo assim, eles querem laudo. Olha só, gente, o que a Lídia está falando aqui é um caso muito sério. Pode parecer brincadeira, pode parecer outra coisa, mas existem diversas empresas aí no país fabricando máquinas para produção de blocos, empresas muito boas, empresas nem tanto, que estão começando, ou que não têm especialização nisso, e como a facilidade para você comprar máquina hoje no país é muito grande, qualquer um pode abrir uma fábrica de blocos sem saber exatamente o que está acontecendo. Eu vou comparar isso a mais ou menos assim, ó. Você não tem formação, você não é médico, mas abre um consultório e começa a clinicar as pessoas. Você tem, para abrir uma fábrica de bloco, para trabalhar na construção civil, tem que existir preparo,
tem que existir instrução para isso, tem que existir formação para isso, senão a chance de dar errado é muito grande. Quando a gente está falando em alvenaria estrutural, estamos falando em você levar as suas paredes e a estrutura junto. Estamos falando aqui de durabilidade e inclusive de estabilidade das estruturas. Isso lá na frente pode gerar problemas graves, inclusive com desmoronamentos e pondo em risco a vida das pessoas. Então, não fica pensando que é só médico que erra e mata os outros. Não é assim não, tá? Então, muito cuidado com isso. Se você que está assistindo está pensando em abrir uma fábrica de bloco, ótimo, vai estudar, vai se preparar, contrate um profissional, contrate laboratório para lhe auxiliar nisso, compre uma máquina adequada para fazer seus produtos. A gente não é contra, mas de jeito nenhum. Eu acho que o mercado tem que expandir, o mercado tem que abrir divisas, mas com consciência e principalmente, como a Lídia falou, com responsabilidade. Nós não podemos levar a construção civil da forma como está indo hoje. Todo mundo acha que é empreiteiro, acha que é pedreiro e vai fazendo as coisas aí, fazendo um monte de bobagem. A construção civil é uma coisa séria. Todas as outras profissões estão ligadas, né? Inclusive medicina. Você vai consultar o médico, você vai numa clínica, você vai num hospital, que um dia foi uma obra. Então vamos ter essa consciência, gente. Vamos ter essa consciência de que é uma coisa séria. Estamos apresentando Construção Dinâmica na TV. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Super Dicas Construção Dinâmica na TV. Nós iremos falar de treinamentos e profissionalização. Nós estamos aqui no Instituto da Construção, que hoje nós iremos falar sobre eletricidade, ou seja, curso de eletricista, né? Quer chamar o pessoal para vir fazer o curso de elétrica conosco? É uma demanda muito grande que o mercado está precisando e os profissionais são bem remunerados. Então a gente chama as pessoas que queiram se profissionalizar nessa área de elétrica, que venham fazer o curso conosco. A gente qualifica com a NR10, que é a norma de regulamento do setor elétrico, e o profissional sai do instituto gabaritado para atuar no mercado de trabalho. Então uma grande oportunidade para você se profissionalizar e ter um certificado de uma entidade séria como o Instituto da Construção. A gente tem uma turma iniciando no dia 13 de abril, no próximo sábado. As vagas ainda estão disponíveis e aqueles que ligarem ainda consigo uma maleabilidade de desconto e um prazo elástico para que todo mundo possa pagar tranquilamente. Então não perca essa oportunidade. Qual o telefone? 3086-0061. Quer qualificar sua equipe para o mercado da construção civil? A escolha certa é o Instituto da Construção. Cursos de eletricista instalador, gesso acartonado, instalador hidráulico, pedreiro assentador e azulejista, pintor de obras e mestre de obras. Em Curitiba, fone 3086-0061. E essa matéria sobre blocos estruturais continua no próximo programa. Tayana, o que o CDTEC irá mostrar no próximo domingo? Os ensaios de caracterização dos blocos, que seria, como eu repeti, análise dimensional, absorção era líquida, resistência à compressão, como que é feito o procedimento de cada ensaio, não só do ensaio propriamente dito, e principalmente dos prismas, que é o que regulamenta e o que especifica os projetos estruturais de alvenaria estrutural. É isso que rege, que é importante de salientar que deve ser feito sim a cada pavimento. Então, até o próximo domingo no programa da Construção Civil da TV Aberta do Brasil. E se você quiser rever essa matéria, estará disponível na terça-feira em nosso site www.construçãodinamicanatv.com.br. Agradecemos a sua valiosa audiência. Construção Dinâmica na TV. Apresentação Reinaldo Baldes. Oferecimento Nichelle, de ponta a ponta, sua casa mais em conta. Cidade do Aço, a estrutura para a sua construção. E Instituto da Construção de Curitiba. Cursos e qualificações para a construção civil. Alegria e muitas pescarias você vê aos domingos às 9h30 da manhã aqui na Band. Pesca Dinâmica, o programa de pesca feito para você. E tá aqui o lixo!